Porque ainda que você tenha os melhores professores, eles não podem garantir o teu aprendizado. Seja bem-vindo ao Pense com Gil, o canal que pensa junto com você. Fique à vontade para apreciar nosso conteúdo, deixar seus comentários e likes e compartilhar o conteúdo com quem você achar que possa se interessar. E não esquece de se inscrever e acionar o sininho. Você já tomou conhecimento de algum caso em que um aluno está na melhor escola da cidade, com o melhor material e com os melhores professores, mas ainda assim o aprendizado dele não acontece? É claro que nós sabemos que cada estudante é único como pessoa e tem sua forma de aprender, mas considerando pessoas neurotípicas, sem nenhum obstáculo ao aprendizado, por que será que isso acontece? Porque mesmo um excelente professor não consegue garantir ao aluno que ele irá aprender. Isso me faz lembrar uma anedota historicamente falsa, mas com uma lição verdadeira no final. E diz que Arquimedes foi professor de matemática de Alexandre o Grande. E quando o aluno estava reclamando e perguntando se não havia um modo mais fácil de aprender matemática, o professor olha para o príncipe da Macedônia e responde: Não existem caminhos reais para se aprender matemática. Uau, que resposta, hein? Ou seja, assim como um simples plebeu ou até um escravo tinha que se dedicar e se esforçar para aprender matemática, o rei ou o príncipe teriam que trilhar o mesmo caminho. Neste canal temos trabalhado as noções em torno do que é aprender de fato, qual o caminho para isso, e hoje vamos pontuar algumas questões sobre esse caminho de aprender. Imagine que teu professor de matemática fosse Isaac Newton, de português fosse Camões, de física Einstein, de química fosse a ganhadora do prêmio Nobel Marie Curie, de artes fosse Leonardo da Vinci e Heródoto ficasse por conta da disciplina de história. Mesmo com esse timaço de professores, de capacidades inquestionáveis em suas áreas, não haveria garantia de aprendizado por parte do aluno. Por quê? Vejamos o seguinte: temos visto que aprendizado é um fenômeno que não depende apenas de um fator, mas vários combinados. Quando falamos que alguém aprendeu algo, significa que o estudante tem em sua cabeça tudo o que ele precisa saber sobre aquele assunto em questão. Já tem vídeo aqui no canal onde a gente trabalha as etapas do aprendizado. Não deixe de verificar se ainda não viu. Olha só, de forma muito sintética, podemos dizer que para aprender é necessário a gente analisar para compreender o conteúdo e depois de compreender tanto quanto possível, é necessário a gente sintetizar para memorizá-lo. Você concorda comigo que compreender não é o suficiente? Imagina que um colega seu diz que entendeu todo o conteúdo que o professor passou no dia em que você não pôde estar presente na aula. E você pede para esse amigo te passar o assunto, mas ele não consegue. Seu amigo aprendeu a matéria? Não. Mas ele está mentindo? Não necessariamente. Ele pode ter entendido a matéria, mas não a fixou. Nós já vimos que apenas a compreensão não é o suficiente para que a gente aprenda. Ela é parte do processo, mas não é todo o processo de aprendizado. Depois de entender, devemos partir para a fixação do conteúdo, e isso se dá através da etapa da síntese, na qual o estudante irá focar em resumir as ideias importantes que precisam ser fixadas e dar um jeito de, da forma mais enxuta possível, colocar essa síntese na cachola. Muito bem, agora veja bem, para que haja aprendizado é necessário compreensão e memória. E para compreender precisamos analisar. É aqui que está o segredo. É nessa parte do processo em que um bom professor faz muita diferença. Aqui o professor, com sua bagagem, com sua experiência e conhecimento de didática e do conteúdo, interage com o aluno e analisa junto com ele o conteúdo e o auxilia a compreender o conteúdo de um jeito mais fácil ou, pelo menos, menos difícil. Entender algumas coisas sem um professor é um verdadeiro martírio. E além de te ajudar com aquele assunto específico do momento, o professor consegue avaliar teu aprendizado até aquele momento. Pensa comigo. Como o bom professor conhece bem não só aquele assunto, mas todo o conjunto da matéria, ele sabe o que é pré-requisito para que você consiga compreender o assunto do momento.
Por exemplo, imagina um aluno tentando aprender equação sem dominar minimamente as 4 operações: adição, subtração, multiplicação e divisão. E álgebra básica. Não vai dar certo. Ou então, querer aprender pontuação com o uso da vírgula sem saber nada de sintaxe. E o bom professor sabe disso e pode identificar e dizer ao aluno: olha, você precisa aprender isso e isso para depois voltar nisso aqui. Além de conhecer os conteúdos, o bom professor é preparado para ensinar, ou seja, é um especialista em didática. E se ele conhecer o caminho do aprendizado, como a gente está discutindo aqui, nossa, você está feito. A parte do bom professor nesse processo encerra na boa aula? Claro que não. O bom professor, depois de dar uma boa aula e fazer com que a compreensão do assunto tenha sido alcançada, pode auxiliar no processo seguinte de fixação ou memorização do conteúdo, solicitando um resumo, que a maioria não quer fazer, um fichamento de parte do material escrito utilizado, pedir a resolução de questões abertas ou fechadas, enfim. Tudo isso vai servir para a segunda etapa do processo, mas nada disso, dessa parte, o professor poderá fazer por você. Aqui é que mora a chave de todo o processo. O professor ele pode prever todo o processo de aprendizado do conteúdo, mas ele não pode fazer todo o processo por seus alunos. Afinal de contas, o aprendizado é para acontecer na cabeça dos alunos. E para isso os alunos precisam se tornar estudantes, ou seja, depois de ter tido uma boa aula na qual entenderam tudo, arregaçar as mangas e realizar suas tarefas de fixação. Desde fazer esquemas, resumir, resenhar, responder questões, porque isso forçará que a mente do estudante evoque, traga à memória todos os termos e conceitos que foram trabalhados na aula e os organize de modo satisfatório. Deste modo, algum aprendizado será realizado. Sabe por que nenhum professor pode garantir aprendizado de qualquer aluno? Porque parte do processo de aprendizado é de total responsabilidade do estudante. Se o aluno não quiser aprender, ele pode estar rodeado das melhores circunstâncias e professores. Mesmo assim, ele não vai aprender. Se você ficou comigo até aqui, vale a pena se inscrever no canal para não perder os diversos conteúdos sobre esse tema e outros relacionados. Não deixe de conferir o que já foi feito até aqui e até a próxima.